Olá pessoal, então, professor Rafael aqui. Estamos aqui para mais uma aula. E nessa aula nós vamos trabalhar um tema bastante interessante, muito útil dentro do trabalho com Excel, que é o recurso de formatação condicional com fórmulas. Nós vamos ver aqui nessa aula vários exemplos de como utilizar a formatação condicional utilizando fórmulas. Nós conhecemos bastante já a formatação condicional sem o uso de fórmulas, né? Só com base no valor de cada célula. Nós temos várias opções. Então, eu vou mostrar aqui em cima, no primeiro exemplo, nós temos o menu, a página inicial. No menu página inicial, nós temos o botãozinho de formatação condicional. E aí nós temos várias opções de formatação condicional, vários recursos de formatação condicional, muitos deles já bastante conhecidos. Mas hoje nós vamos trabalhar aqui com essa última opção, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Então é aqui que a gente vai brincar um pouco, aqui que a gente vai trabalhar utilizando esse recurso. Vou limpar aqui a minha planilha, eu tenho já aqui uma formatação aplicada, mas eu quero limpar ela. Então venho aqui, página inicial, formatação condicional, venho aqui limpar regras e escolho a opção limpar regras das células selecionadas. Limpei, beleza. Nesse exemplo, nós vamos pintar, nós vamos destacar as linhas que nesta coluna departamento tenha a palavra comercial ou tenha a palavra marketing. Então, em resumo, nós queremos destacar todas as linhas que tiver ali um determinado departamento na coluna departamento da nossa tabela. Então vamos lá. Como que eu começo, professor? Como eu começo a fazer isso aqui? Primeiro passo é você selecionar aqui toda a tabela. Então, olha lá, o recurso de selecionar de forma mais rápida. Clica na primeira célula, segura Ctrl Shift do seu teclado e seta para a direita, uma vez. Ainda segurando Ctrl Shift, você dá uma seta para baixo e toda a planilha, a tabela já está selecionada. Beleza. Então agora eu vou aqui em formatação condicional, vou em nova regra e aqui vai aparecer 6 opções de formatação condicional. E o que a gente vai utilizar é justamente essa última, usar uma fórmula para determinar quais células vão ser selecionadas. E aqui eu vou aplicar a minha regra. O que eu quero dizer, então, para o Excel, para poder a gente formatar e aplicar essa formatação de condicional com fórmula? Vou clicar na primeira célula da coluna onde a fórmula tem que olhar. Então, vou clicar aqui. Observe que ela já vem aqui para dentro da caixa. Então, o que eu quero dizer para ela? Ó, toda vez que a célula tiver a palavra comercial, for o departamento comercial, é para pintar, para colorir da cor que eu determinar. Então, aqui na primeira célula, a célula G4. Então, G4 for igual. Quando o G4 for igual à palavra comercial, eu vou colocar comercial entre aspas. Igual no Excel, sempre igual quando a gente está fazendo as fórmulas normais ali dentro da célula. Então, quando o G4 for igual a comercial, eu quero que a célula fique laranjada. Vou escolher aqui uma cor laranja, eu quero que o preenchimento da célula fique laranjado. O Excel vai me mostrar uma prévia aqui. Eu posso até também já modificar a fonte, vai ficar diferente das demais linhas que não estão destacadas. Então o Excel já vai me mostrar uma prévia, vai ficar laranjado e a fonte vai ficar branca. Ainda falta uma coisa aqui. Eu vou deixar assim, vou colocar direto. Ele não vai funcionar direito, a gente volta aqui e corrige. Vou clicar em OK, porque o que eu fiz? Só selecionei a célula e a referência já veio cá para dentro. Mas beleza, então vamos dar um OK aqui. Ô professor, ixi, selecionou tudo. E eu queria pintar somente onde tivesse comercial nessa coluna departamento, na coluna G. Então vamos voltar e corrigir. Vamos lá. Vou aqui em gerenciar regras, porque eu já tenho uma regra. E aí aqui eu observo se está toda a célula selecionada, todo o intervalo da tabela selecionado.
E está, porque é aquele primeiro intervalo que eu selecionei, aquela primeira seleção. Então vamos lá, vou aqui no editar regra, e aí a formatação condicional com fórmula funciona assim. Esse travamento das colunas e das linhas também ela olha, ela vai contabilizar, ela vai calcular se nós travamos a coluna ou não. No nosso caso, a gente quer que a função ela calcule olhando, observando somente essa coluna G. Então, o que eu tenho que fazer? Tirar o cifrão, o travamento das linhas, para que a fórmula venha descendo linha a linha, linha 4, linha 5, 6, 7, assim por diante. Mas na coluna, eu não quero que ela ande para as outras casas, ande para as outras colunas. Quero que ela observe somente a coluna G. Então, eu vou deixar aqui um cifrão na coluna G e vou tirar o cifrão somente das linhas. Vou clicar em OK, clicar em aplicar e ali já está funcionando então agora a nossa formatação condicional. Vou dar um zoom aqui para você enxergar melhor. E observe agora que nas colunas onde tem comercial, ela pintou para nós. Então, voltando lá na fórmula, só para a gente entender como ela funciona. Observe que antes eu selecionei toda a tabela, porque eu quero aplicar a formatação condicional em toda a linha. E também em toda a tabela, em todas as linhas para baixo, todas as colunas para o lado. E sempre começando na primeira célula. Você não vai selecionar toda a coluna. Seleciona a primeira célula e diz para o Excel, quando nessa primeira célula tiver escrito comercial, você vai pintar toda a linha. E como faz para pintar toda a linha? Deixa a coluna aqui travada e a linha destravada. Nesse campo aqui de formatar valores, no campo de colocar a fórmula. Beleza, ok, aplicar. Está funcionando aqui o nosso primeiro exemplo de formatação condicional com fórmula. Então vamos aqui para o próximo exemplo, exemplo 2. Aqui no exemplo 2, nós temos algo parecido, só que nós queremos agora formatar a célula utilizando a média dessa coluna. Nós temos aqui um valor médio, nós temos várias colunas, temos o colaborador e aqui um valor fixo médio. Selecionando essa coluna, o Excel vai mostrar aqui, ó, a média desses valores é 4.385. 4.385. Então, nós vamos aplicar uma formatação condicional de forma que todas as células que fiquem acima da média, ou também podemos pensar todas as células que ficar abaixo da média, a gente quer destacar. Então, é uma forma também da gente utilizar fórmulas dentro do Excel para aplicar formatação condicional. No nosso caso aqui, nós queremos que todos os valores que estiver acima da média desse conjunto de valores, o Excel destaque para a gente. E é isso que nós vamos fazer. Vamos limpar aqui essa regra. Vamos limpar a regra aqui. Excluir regra. Ok. A nossa tabela agora não tem mais nenhuma regra. Nesse caso aqui, eu não quero pintar toda a linha. Eu quero colorir somente as células que, porventura, estiverem acima da média desse conjunto de valores. Então, eu vou selecionar só mesmo esta coluna e vou lá em aplicar uma nova regra de formatação condicional. Nova regra, utilizar uma fórmula para determinar as células que serão formatadas e aqui eu vou colocar a minha fórmula. Seguindo o mesmo passo, eu não vou, na hora de aplicar a fórmula, eu não vou selecionar tudo, vou selecionar só a primeira. Então, observa, deixa eu cancelar aqui, observa, antes de ir na formatação condicional, você seleciona todo o intervalo, porque tem duas coisas aqui para você selecionar. Uma é na hora de você criar a fórmula e outra é aonde o Excel vai colocar, aonde ele vai fazer a leitura, fazer o cálculo para poder colocar a formatação condicional. Então, é só nessa coluna, seleciono toda a coluna. Depois, vou lá no botão formatação condicional e nova regra.
utilizar uma fórmula, e aqui eu vou escrever minha fórmula. Na hora de escrever a fórmula, aí você não vai selecionar tudo não, seleciona só primeiro para você mostrar para o Excel o que você quer fazer. Então agora eu estou dizendo para o Excel, eu quero que essa primeira célula, se ela for maior do que a média do conjunto, ela fique colorida. Se não for maior que a média, não vai ficar colorida. Então eu tenho F4, vamos seguir aquela regra então já. Agora a gente já sabe pelo exercício anterior que a gente tem que seguir para as linhas de baixo. Então eu deixo a linha destravada. F4 maior que. E vamos colocar a formulazinha da média, a mesma que a gente usa normal nas fórmulas do Excel. Média, média do quê? Média desse conjunto. As referências vêm aqui para dentro e eu fecho. Então o que eu estou dizendo para o Excel aqui? Ó? Formate para mim, destaque para mim as células em que F4, se F4 for maior que a média desse intervalo. E assim, como eu deixei aqui o 4 em aberto, ela vai utilizar a mesma fórmula para a linha 5, para a linha 6 e assim por diante, até terminar o intervalo. Clique em OK e não aconteceu nada. Não aconteceu nada porque eu não coloquei ali a cor que eu queria. E aqui, ó, foi até bom fazer isso, porque aqui eu quero te mostrar por que a gente seleciona primeiro no início, lá todo o intervalo. Para que essa caixa aqui, ó, aplica-se a, ela fique toda colorida lá, toda selecionada. Beleza, então é por isso que a gente seleciona ali toda primeiro. Ou então depois eu posso vir aqui e colocar, formatar toda, aplicar toda o intervalo. Beleza, então faltou aqui eu colorir ali e colocar a cor que eu quero que o Excel pinte para mim. Vou colocar aqui o preenchimento só. Vamos colocar um verdinho aqui. Vou colocar um verdinho, clica em OK, clica em aplicar e clica em OK novamente. Então, aqui em todas essas células que ficaram verdinhas, significa que está acima da média desse intervalo de dados. A média é 4.385, o Excel já me mostra aqui embaixo quando eu seleciono. E aí, todos os valores que ficou acima dessa média, ele vai colorir. Então, também mais um exemplo aqui de como aplicar a formatação condicional com fórmulas, utilizando a fórmula média. No nosso próximo exemplo, o exemplo 3, também bastante interessante. Nesse caso aqui, a gente não vai colorir as linhas. Nós vamos colorir aqui por coluna. E aí nós vamos aplicar aqui uma formatação condicional com fórmulas, mas para a gente colorir aqui a coluna. Qual que é a ideia? Eu tenho aqui uma tabela com alguns dados e eu tenho aqui o primeiro semestre, de janeiro até junho. Tem aqui o nome de alguns colaboradores e eu quero que, quando eu selecionar um determinado mês em uma célula qualquer aqui do lado, a formatação condicional venha e pinte aquela célula, aquela coluna que eu estou selecionando. Para isso, vamos fazer aqui uma validação de dados primeiro. Vou tirar esse nomezinho para o lado aqui, ele é só um lembrete. Então vamos aqui, quero aplicar aqui a minha validação de dados. A validação de dados fica no menu Dados. Clico aqui em Dados, clico aqui em Validação de dados. Nessa caixinha que aparece, eu escolho a opção Lista. Na caixa que aparece, clico dentro dela e seleciono o meu intervalo que eu quero fazer a lista. Clico em OK e agora eu já tenho aqui os meses em um menu suspenso na validação de dados. Vou pintar ali aquela célula de uma cor qualquer. Vou colocar aqui um azulzinho. E vou escrever aqui, ó, escolha o mês. Escolha o mês. Vou aumentar aqui. Beleza. Nessa caixinha azul, nessa célula azul, a gente vai escolher um mês. Aqui, já deixei pronto. Então, quando eu escolho um mês, é isso que ela vai fazer. Beleza, professor? Então, vamos ver lá como que a gente faz isso. Vou selecionar aqui, vou retirar aqui a formatação condicional. Eu poderia ir direto aqui, mas eu vou aqui no botão e vou colocar aqui, ó, editar regras, ou melhor, desculpa, excluir regras. Observa que nessa caixa aqui, ó, ela fica sempre a seleção que você selecionou antes de ir para a regra.
E caso você tenha selecionado só uma coluna e depois você viu que tem que selecionar todo o intervalo, é só vir aqui e selecionar novamente, que a referência aqui já vai atualizar. Então, vamos lá. Vamos limpar aqui e aplicar a nossa regra. Excluir regra. Vamos excluir regra e vamos fazer novamente. Ok. Seleciono o intervalo. Vou lá no botão formatação condicional. Nova regra. Usar uma fórmula. E aqui que está o segredo. Vamos colocar nossa fórmula. Então, qual que é a ideia? Nós queremos colorir sempre a coluna que eu tiver selecionado na célula J3. Essa célulazinha J3. Então, eu clico nela, J3, quando J3 for igual a uma coluna aqui. Vamos começar da primeira. Mesma ideia da célula, você não vai selecionar todas as colunas. Seleciona só a primeira e faz com que a fórmula percorra depois cada coluna. Então, quando essa célula C3 for igual a J4, a J3, ou quando J3 for igual a C3, a fórmula vai ser aplicada. Essa é a nossa fórmula. Mesma ideia aqui, só que agora, ao contrário da linha, em vez de deixar destravado a linha, como nós fizemos no exercício anterior, nos dois exercícios anteriores, né? A gente vai deixar agora a linha travada. Por quê? Porque é para ele percorrer somente essa linha 3. Mas a coluna a gente quer que ele percorra para C, para D, para E. Então, a coluna eu vou deixar destravada. Só o pensamento contrário agora. Quando J3 for igual a C3. Então, vamos lá. Igual, vou colocar aqui qual é a cor que eu quero que ele fique colorido. Vou colocar aqui um laranjinha. Vou colocar aqui um laranjinha mais claro. Pode ser qualquer cor. Então, estou dizendo agora, ó, toda vez que essa célula for igual à célula J3, que é o valor que eu vou escolher ali do mês, o mês que eu vou escolher, ela vai aplicar a formatação condicional. E vai aplicar onde? Vai aplicar naquele intervalo em que eu demonstrei para ele aplicar. Então, colocando aqui a nossa validação de dados, agora eu vou fazer a nossa fórmula. Vou selecionar todo o intervalo, incluindo aqui o cabeçalho, porque é a partir daqui que a gente vai fazer a comparação se está igual lá naquela célula. Vou lá, agora em formatação condicional, nova regra, usar uma fórmula para poder colorir e destacar as células que a gente quer. E aqui a gente vai colocar a nossa fórmula. Então, qual que é a ideia? Quando essa primeira célula for igual à célula J3, que é onde a gente está a nossa validação de dados, nosso menu suspenso, então ela vai aplicar a formatação. Antes disso, lembra que nos anteriores a gente tirava o cifrão da linha. Nós tirávamos aqui no 3. Agora não, agora vamos tirar na coluna. Por quê? Porque a gente quer que a leitura da fórmula fique sempre na linha 3. Mas na coluna a gente quer que a fórmula vai lendo para a linha 4, linha 5 e assim por diante. Então aqui na coluna eu vou tirar o meu cifrão. Vou deixar o cifrão agora no 3, só na linha. Pensamento contrário de quando a gente faz a formatação condicional para as linhas. Nesse caso, estamos fazendo a formatação condicional para a coluna. Então, vou colocar aqui a cor que eu desejo, que o Excel destaque para mim. Clico em OK e já está funcionando. Agora eu posso mudar aqui, vou colocar abril. Então, ele vai colorir abril. Vou colocar janeiro. Vai colorir janeiro e assim por diante. Então, veja que essa formatação condicional é bem interessante quando você quer destacar ali uma coluna selecionada. Vamos olhar novamente a fórmula. Vou selecionar aqui e vou gerenciar regra. Veja que nesse intervalo aplica-se a é aonde eu tenho que selecionar, ele tem que estar dentro do intervalo da fórmula. A nossa fórmula, vou clicar em editar regra, a ideia é o quê? É o que diz para o Excel. Quando a célula C3 for igual a J3, que é onde está o nosso menu suspenso, então vai colorir para mim da cor que eu solicitar aqui, que eu determinei aqui. Então agora eu tenho C3 igual a J3, somente isso. O J3
sempre travado. Vai ser sempre assim, tanto para a linha quanto para a coluna vai ser sempre travado. Já aqui que está o segredo. Nesse caso, a gente quer que a fórmula percorra as colunas. Coluna C, D, E, F e assim por diante. Por isso eu deixo aqui sem o cifrão na coluna. Mas eu deixo travado na linha. Porque se eu deixar destravado na linha, olha só o que vai acontecer. Vou clicar em OK, vou clicar em aplicar e veja, eu deixei destravado na linha. Então, ele entende que ele vai aplicar a formatação somente nessa primeira linha. Vou voltar lá, corrigir, para deixar certinho e colocar aqui o nosso cifrãozinho na linha e deixar somente a coluna ali aberta. Clique em aplicar e já está funcionando mais um exemplo aqui de formatação condicional com fórmula. Muito bem, vamos para o próximo exemplo. Esse exemplo também é bastante interessante para você aplicar aí nas suas planilhas, nos seus controles de processo, controle de contratos, controles de vencimentos e assim por diante. Veja bem, aqui nós queremos fazer uma formatação condicional para colorir uma célula que esteja com uma data vencida. Nós vamos trabalhar aqui com o vencimento de datas. Então, veja bem, nessa célula nós vamos comparar a cada linha da tabela com uma determinada célula onde a gente vai colocar uma data. Então, veja bem como funciona. Vou limpar essa regra aqui. Limpar. Clique em OK. Beleza. Vou selecionar somente essa coluna, porque eu quero aplicar a formatação condicional somente nela. Não vou colorir toda a linha. Somente poderia fazer toda a linha também. Aí é aqueles dois primeiros exemplos que nós vimos no início da aula. Mas aqui eu quero colorir somente a data. Eu quero destacar somente a data que estiver vencida. Então, vou fazer uma comparação com essa célula. Vou pintar aqui um azulzinho também, colocar a fonte branca. Vou aumentar a fonte aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Aqui eu tenho aqui a data de hoje. Eu estou usando a função hoje. Observa que eu estou usando a função hoje aqui. O que faz a função hoje? Ela traz a data de hoje, observando a data do seu computador. Então, função igual hoje. Se hoje é a data de referência, todo contrato que estiver com data acima dessa minha data de hoje, quer dizer que o vencimento está para o futuro. Então, ela não está vencida. E todas as datas que estiverem já menor que essa data de hoje, então significa que já venceu. A data dessa coluna vencimento já vai estar passada, já vai estar anterior à data de hoje. E é isso que a gente vai fazer o exemplo aqui. Eu posso fazer então um exemplo de datas a vencer e datas vencidas. Vou colocar aqui o datas a vencer. A gente vai ver que é só mudar ali o sinal operador lógico de maior a menor. É nova regra. Selecionei ali a coluna, usar fórmula. Então, vou sempre, mesma regra, só na primeira célula. Na fórmula, a gente não seleciona toda a coluna. Na hora de fazer a fórmula, você diz para o Excel um exemplo só da primeira célula e deixa aberto a linha para poder ela percorrer as demais linhas. C4, se C4 for menor do que a data de hoje, significa que a data de C4 já está vencida, ela já venceu. Mesma regra, então, aqui, deixo aberto na linha para a função percorrer a linha. Vou colocar aqui um amarelinho ou um vermelho. Vou colocar um vermelho aqui para mostrar. Vou tirar um pouco desse vermelhidão aqui, deixar um pouquinho mais fraquinho. Ok. E agora, quero deixar também a fonte branca. Vou voltar aqui. Quero deixar a fonte branca. E aplicar. Agora veja bem, ele coloriu todas as células que a data está menor do que 6/12. Isso significa que todas essas aqui já venceram. E as que não foram coloridas porque são datas futuras. Ainda não ultrapassou 6/12, que é a data de hoje. Mas então, beleza.
aqui é a forma da gente destacar os contratos que já estão vencidos, que já estão com datas anteriores a 6/12 de 2023. Joia, então. E eu posso fazer ao contrário. Vou selecionar aqui. Na verdade, agora não precisa nem selecionar tudo, porque é só pegar aonde tem uma das células onde tem a formatação. Vou em gerenciar regras. E se eu quiser agora, então, destacar as datas que ainda não venceram, vou editar regra e só vou mudar o operador lógico aqui para maior. Então, se a data da tabela for maior do que a data de hoje, quer dizer que está no futuro, ainda não está vencida. Ela ainda está para vencer. Vou mudar aqui a cor, datas que estão para vencer, vou colocar aqui um verdinho. Vou clicar em OK, OK novamente, aplicar e OK. Então, veja que eu tenho 2 contratos aqui que ainda estão a vencer, que ainda não foram vencidos. Então, essa que é a ideia, muito interessante isso aqui também, dá para usar bastante no nosso dia a dia. Vamos para aqui o próximo exemplo de formatação condicional com fórmula. Tem aqui o exemplo 5. Nesse exemplo 5, também bastante interessante, bastante legal, quando você está fazendo aí um cronograma de projeto, ou você faz o controle de datas de algum projeto seu, o controle de aulas, por exemplo. Nesse caso aqui, eu quero aplicar uma formatação condicional com fórmulas nestas datas aqui em cima. Aqui eu tenho a data de 1/12 até 15/12 de 2023. Então, vou aqui apagar essa fórmula, sempre vou aqui, mas veja que eu estou selecionado aqui, ó, aplica-se a, então já está ali todo o intervalo onde eu quero aplicar a função. Se eu deixasse aqui, por exemplo, até na coluna N, por exemplo, a formatação condicional não iria pegar todo o intervalo onde eu quero testar a fórmula. Então, veja que aqui tem que estar todo o intervalo que eu quero testar a fórmula. No nosso caso, até na coluna Q. Tiro aqui, então, agora. Vou tirar essa formatação que a gente tem e vamos fazer aqui uma nova. Vou excluir. Ok, e pronto. Beleza, vou selecionar, sempre a mesma regra, para a gente, naquele campo aplica-se a, para a gente já deixar ele lá, a gente seleciona todo o intervalo antes de clicar no botão formatação condicional. Vamos lá, nova regra, e agora a ideia é a seguinte, levando em conta a data de hoje também, eu quero que quando chegar na data de hoje, essa coluna vai colorindo para me saber de forma rápida qual é a data de hoje. Quando eu olho no intervalo aqui de 1 a 15, eu já sei qual é a coluna que representa a data de hoje. E para isso, mesma situação, vou aplicar aqui uma formatação condicional, vou colocar a minha primeira célula e se a minha primeira célula for igual, o que? A função hoje. Vou colocar aqui, ó, função hoje. Abre o parêntese, fecha parêntese e vou colocar uma cor aqui para representar a data do dia de hoje. Vou colocar o vermelhinho, por causa que eu tenho um azul lá no fundo. E aqui, mesma regra, eu quero que a fórmula ela percorra a linha. Eu quero que ela percorra as colunas, desculpa. Então, se eu quero que ela percorra as colunas, vou deixar aqui a coluna em aberto. Vou clicar em OK e já está funcionando aqui a nossa fórmula. Aqui tem a data de hoje. Vou colocar um branco aqui nessa fonte. Fonte branca, editar regras. Na fonte eu vou colocar branco. Beleza. OK, aplicar. Joia. Então, o que acontece? Nessa faixa onde está a minha formatação condicional, ela vai olhar qual é a data de hoje e toda vez que a célula bater for igual à data de hoje do seu computador, ela vai aplicar a formatação condicional que a gente determinou. Então, veja bem, eu posso mudar aqui, por exemplo, a data do meu computador. Suponha que hoje vai ser dia 9. Vou entrar aqui na data do meu computador, vou tentar alterar aqui.
clicar com o botão direito do mouse, vou aqui em ajustar horas. Ajustar hora, aqui o meu está definido como definir o horário automaticamente, vou tirar e vou deixar manual. E aqui vou alterar a minha data. Vou tirar aqui para o lado para você já ver, vou colocar aqui uma data de dia 9, por exemplo. Vou clicar em alterar e vou fechar aqui e veja que ele já foi lá para 9. Por quê? O Excel vai olhar a data do meu computador. Coloquei data dia 9 e ele foi para 9. Vou voltar aqui agora para a data automática. Vou tirar essa janela para você ver aí em tempo real. Vou mudar agora a minha data para automático novamente. Já vai mudar. Coloquei em automático. E aí ele já voltou automaticamente para a data de hoje. Então, esses são alguns exemplos de formatação condicional com fórmula. Veja que segue sempre um mesmo padrão, uma mesma regra. E o interessante é só ter o detalhe, por exemplo, vamos pegar uma primeira aqui, o detalhe de colocar o cifrão, travar a coluna ou travar a linha, conforme o caso em que você quer. Vou clicar aqui em editar. Veja bem, nesse caso aqui, nós deixamos travado a coluna. Por quê? Porque a gente queria que a fórmula observasse somente a coluna G. Somente essa coluna G. Então, eu travo a coluna e quero que a fórmula continue testando as linhas. Então, eu deixo aqui a linha sem o cifrão. E nesse caso, era toda célula que fosse igual à palavra comercial, em que tivesse a palavra comercial. Aí, como eu faço para colorir toda a linha? Aí, é aqui nesse intervalo, aplica-se a. Porque veja bem, suponha que eu coloco aqui somente da coluna D para frente. Vou colocar um D, clicar em aplicar e veja que a minha formatação condicional com fórmula está determinada para olhar ou para aplicar a formatação somente a partir da coluna D até na coluna H. Se eu quero que seja toda a linha, naquele campo aplica-se a, tem que estar todas as colunas e todas as linhas do intervalo que eu quero aplicar a formatação. Então, eu quero da coluna A até a coluna H. Deixo A e H ali, clico em OK. Pessoal, então essa foi mais uma aula de formatação condicional e nesse exemplo usamos formatação condicional com fórmulas. Bastante útil, não é difícil, depois que você pega o jeito da fórmula, você pode fazer usando a sua criatividade, você pode fazer várias soluções, usar vários recursos para otimizar aí os seus controles, as suas planilhas do seu dia a dia. Então agora, nesse último exemplo, coloquei aqui um outro exemplo, exemplo 6. E aí nós vamos fazer algo parecido com o que a gente já fez nos exercícios anteriores, mas vamos usar aqui a função procv. O que eu quero fazer? Nessa célula amarela, célula B2, eu quero colocar aqui uma validação de dados para eu escolher um código de produtos que está aqui nessa tabela embaixo, qualquer um deles. E quando nós escolhermos o código, ele vai trazer aqui o nome do produto e vai procurar nessa coluna o nome do produto. E ao mesmo tempo que ele encontrar, ele pintar aquela linha na tabela do produto que ele encontrou. Então, vamos fazer aqui uma validação de dados. Primeiro, vamos lá em dados, validação de dados, e vamos colocar aqui a nossa lista de validação de dados. Beleza, feito isso, vamos escolher aqui um produto qualquer e vamos colocar aqui a nossa função procv para ele já procurar lá na nossa tabela. Vou dizer para ele qual o valor que nós estamos procurando. Vou selecionar a matriz em questão. O índice da coluna é a coluna que tem o nome do produto. E está pronto a nossa função procv. Agora, à medida que eu escolho aqui um produto, nós temos ele trazendo aqui qual é o nome daquele produto escolhido. Agora eu quero aplicar a nossa formatação condicional com fórmula.
Vou colocar uma fórmula para toda vez que eu escolher um determinado produto, além dele trazer o nome aqui nessa célula C2, nós queremos que a linha aqui também fique colorida. Então, vou selecionar todo o intervalo, vou na guia página inicial, botão formatação condicional, nova regra. Vou escolher a opção usar formatação com fórmula, vou clicar aqui na caixa e dizer quando essa primeira célula, vamos testar a primeira linha, for igual ao valor que eu tenho em B2, que vai ser o valor escolhido, então ele vai olhar em todas as linhas e procurar qual é o produto. Opa, aqui eu tenho que travar a linha e deixar o cifrão. Deixar o cifrão na coluna. Então, toda vez que ele procurar esse código na tabela abaixo, aqui, mesma regra, eu deixo a linha destravada para que a fórmula percorra as próximas linhas e vou travar a coluna B6 para dizer que é nessa coluna que ele vai observar aonde está o nosso valor a ser procurado. E aqui os dois ficam com cifrão porque se refere a essa célula aqui no final, porque é só nessa célula que ele tem que observar. Vou colocar a cor que eu quero, vou colocar aqui um amarelinho no preenchimento, um amarelinho mais escuro, e vou colocar a fonte em cor, vamos colocar uma cor azul, vou colocar uma corzinha azul aqui. Não sei se vai aparecer, tá bom, assim. E ele já encontrou lá, então já está funcionando a nossa fórmula. E agora, toda vez que eu procuro aqui um produto, ele traz o nome dos produtos, mas também já seleciona na lista qual é esse produto. Então, gente, aqui são alguns exemplos de formatação condicional com fórmula. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com formatação condicional usando os indicadores, que é esse exemplo aqui. Vou até mostrar aqui. Escalas de cores nós temos também, veremos na próxima aula, e teremos esse aqui, o conjunto de ícones, que é onde a gente faz indicadores. Vamos trabalhar com essas duas questões aqui na próxima aula. Então, sucesso para vocês e até a nossa próxima aula.